Mudou, agora sim mudou. Ao nosso curso a parte de reações químicas, né? A gente está olhando nesse pedaço a parte de representação, classificação e balanceamento. A gente viu algumas representações, a gente também viu as classificações, e a gente está vendo agora, a gente parou na aula passada, em reagente limitante, né? Que é um dos conceitos importantes. A gente vai voltar a tratar de reagente limitante quando a gente estiver na parte de cálculos. Nesse momento, essa primeira parte é meio que uma introdução. Eu estou mais interessado nos conceitos, né? Então, a gente viu na aula passada, né, que reagente limitante é a espécie, né, que será completamente consumida durante a reação, né? Então, em geral, quando a gente está fazendo uma reação química, a gente raramente faz uma reação com quantidades estequiométricas. É muito comum a gente usar um pequeno excesso, ou muito excesso, dependendo da situação, de algum dos reagentes para a gente garantir uma reação completa. Isso é importante por quê? Porque muitas vezes, numa reação química, o que dá mais trabalho depois não é a reação, mas é a separação e a purificação. Né? Então, imagina, você está preparando, digamos, está preparando etanol. Esse etanol aparece misturado com água, então, separar o etanol de toda uma solução aquosa que você tem é mais difícil, às vezes, e talvez seja mais trabalhoso do que você garantir. Então, quanto mais etanol você tivesse produzido, melhor. E às vezes produzir mais de um produto significa às vezes usar excesso de um outro, digamos, tem o A mais B dando C e D, veja, se eu tenho um composto A que é mais ou menos barato e eu consigo usar assim muito, sem maiores problemas, eu consigo colocar um excesso bem grande, B é mais caro, em geral eu vou usar B como reagente limitante, né, porque seria o caso de poupar. A gente usa esses conceitos e trabalha com isso, né? De novo, com comida a gente nunca erra, né? Por exemplo, quando a gente está preparando um sanduíche, o nosso reagente limitante a gente sempre vai querer que seja a carne do hambúrguer, né? Porque você não vai querer sobrar a carne e tá faltando pão, mas assim, pô, você parar, ou então o tomate que tá faltando. Então, não é isso que deveria ser a nossa preocupação. Então, na química é mais ou menos a mesma coisa. A gente vai olhar quais são as reagentes que são mais disponíveis e quais são aqueles que às vezes eu posso colocar em excesso para garantir que o meu equilíbrio, então que a minha reação se processe totalmente e leve à formação máximo possível do rendimento daquele produto desejado, né? Então, o reagente em excesso, né? Então, ele é sempre aquele que sobra, né, no fim da reação, né? A partir do momento que eu considero que a reação foi completa, né? Tem uma reação completou, quer dizer, um dos reagentes sumiu. Claro, se você estancar ou parar a reação no meio do caminho, sei lá, a reação só se processa a 100 graus Celsius, e você foi lá, tirou do fogo e colocou e passou ela para a temperatura ambiente. Então, a reação parou, às vezes, antes de se completar. Tudo vai sobrar, às vezes, de reagente, porque você não deixou chegar ao fim. Mas foi uma decisão, às vezes, de quem estava colocando, né? De qualquer forma, algum dos reagentes pode estar em excesso e algum dos outros reagentes pode estar limitando, então seria o reagente limitante. Né? Aqui tem um exemplo, né, em termos de reação, a gente não vai fazer os cálculos agora, na próxima parte que a gente vai começar a fazer essas contas de fato. Aqui é mais reconhecimento mesmo do terreno. Digamos que eu tenho uma equação química desse tipo: um nitrogênio reage com 3 hidrogênios, dando 2 amônias. Veja que não é uma reação 1 para 1 para 1, é uma reação 1 para 3 para 2. Então, às vezes, a gente pode ter alguma dificuldade em reconhecer, né, quem é que está em excesso e quem não está, porque nem sempre aquilo que você coloca em grande quantidade significa que aquilo tem excesso, porque aqui, por exemplo, hidrogênio, se eu colocar 3 vezes mais hidrogênio do que nitrogênio, ele não está em excesso, ele está em condições estequiométricas com nitrogênio ainda. Né? Então, numa visão microscópica, veja, se eu estou dizendo que com essa reação, eu estou dizendo que uma molécula de N2 ela reage com 3 moléculas, né, de hidrogênio para produzir 2 moléculas de amônia. Né? Então, essa é a reação. A estequiometria ela está balanceada, todos os reagentes, todos os produtos estão aqui, e é isso que está colocando. Na visão macroscópica, eu não vou mais usar molécula, né? Vocês já viram lá no ensino médio, a gente vai passar a usar mol, a gente não consegue trabalhar com uma molécula facilmente, né? Então a gente trabalha com um conjunto de mols,
né? Pode ser 10 a menos 3 mol, não tem problema, mas mesmo assim é uma quantidade ainda muito grande de moléculas. Reage com 3 mols de nitrogênio, hidrogênio, dando 2 mols de amônia, né? Se a gente tiver numa condição experimental, por exemplo, veja que antes da reação, se eu tenho antes da reação 2 moléculas de nitrogênio reagindo com 3 moléculas de hidrogênio, a pergunta que eu quero saber, claro, e o produto inicial, inicialmente eu não tenho nenhum produto no sistema, após essa reação se completar, o que eu posso observar é que, de acordo com essa estequiometria, vai sobrar, veja, vai sobrar hidrogênio, porque eu tenho que uma molécula, pela estequiometria, uma molécula de N2 reage com 3 moléculas de hidrogênio, formando 2 moléculas de amônia. Então, no final, essas 3 reagidas de hidrogênio e sobrou uma molécula de nitrogênio. Então, com isso, a gente observa o quê? Que o nitrogênio era o que estava em excesso, então eu digo que o reagente que está em excesso aqui é o nitrogênio, e claro, o reagente limitante é o hidrogênio. Note que ele estava, em quantidade, ele estava em um número de mol muito maior do que ele tinha 3 mols de hidrogênio para 2 mols de N2. Então, perceba que é sempre importante você comparar com a estequiometria da reação para saber quem é que está em excesso e quem não está. Não é simplesmente olhar quanto foi colocado, porque vai depender da estequiometria da reação, de quanto que reage, se é 1 para 1, 1 para 3, 1 para 4, e por aí vai. Você só vai conseguir comparar o número com outro número direto, o mol daqui diretamente, se a estequiometria for 1 para 1, 2 para 2, 3 para 3, se for de igual para igual, então, claro, quem tem mais é excesso e quem tem menos é limitante. Quando a estequiometria é de igual para igual, você sempre tem que fazer a conta para ver quem é que está em excesso, né? Então, as equações iônicas são tipos de equação que a gente envolve íons. Então, em geral, a gente vai classificá-las quando a gente estiver trabalhando com sais. E esses sais, se eles estiverem dissolvidos, em geral, num solvente polar, que pode ser água, por exemplo, né? Então, eles estariam separados. E eu percebo o quê? Que alguns dessas reações, alguns dos íons, eles podem ser espectadores. Eles são contra-íons, né, do meu sistema, e eles não estariam participando exatamente da reação iônica líquida. Líquida aqui não é no sentido de sólido, líquido, gasoso, é de final, né? Assim, então, o total, tipo, saldo líquido, né? Então, aqui a equação iônica líquida seria é, representada pelos íons que participam. Porque lembra, quando eu estou trabalhando com íons, eu não consigo ter um frasco só de sódio mais, nem um frasco de Cl-. Eu tenho um frasco de NaCl, eu tenho um frasco de um cátion com ânion. Né? Então, sempre, todo cátion está associado a ele um ânion. Eu só consigo isolar no laboratório compostos que são a carga total seja neutra. Mas assim, eu não consigo isolar um cátion separado do seu respectivo ânion. Então, aqui tem um exemplo típico, né, de uma equação global. Eu tenho nitrato de prata, aquoso interagindo com cloreto de prata, desculpa, com cloreto de sódio, dando cloreto de prata mais nitrato de sódio. Veja, essa seria a equação global. Só que se a gente observar, eu posso, se esse sistema é todo aquoso, o único que não dissocia é esse AgCl. Esses outros, eles podem dissociar em água. Né? Então, o composto de nitrato de prata pode se dissociar em Ag+, e nitrato menos. Né? O NaCl se dissocia, né, em Na+, e Cl-. O nitrato de sódio se dissocia em sódio mais, nitrato menos. Note que a partir daqui eu tenho uma reação onde eu vou observar o quê? Que esses íons que estão marcados aqui, ó, nitrato e sódio, eu posso simplesmente imaginar que
ele não participa, que é o mesmo número de nitrato que formou aqui, é aqui, e o mesmo número de sódio que tem aqui, tem aqui. Então, a reação iônica líquida do meu sistema, ela vai se dar com aqueles íons e produtos que não são iguais dos dois lados. Então, essa equação líquida equivale a G+, né, prata mais cloreto, dando a GCl. Então, na prática, essa é a reação que a gente está observando. O sódio que entrou aqui no começo e o nitrato que entrou aqui, ele está como espectador, né? Ele dissociou, formou, ele está lá, então ele continua sódio, continua nitrato, ele não participa efetivamente dessa reação, mas ele está presente no meio reacional. Observem que mesmo assim essa reação iônica líquida, ela guarda uma característica muito importante, né, que a gente viu da outra vez. Além do número de íons ser igual, as cargas desse lado são iguais às cargas desse outro lado. Veja que aqui eu tenho mais com menos, é um sistema neutro, e aqui eu tenho gerando um sistema neutro. Então, as cargas tá balanceado tanto a massa quanto as cargas. Tá ok? O próximo item que a gente vai olhar é o balanceamento de reações de oxirredução, né? Ou reações redox, né? Então, nesse caso, a gente vai precisar conhecer o número de oxidação, né? Então, lembra, o número de oxidação é a carga, né, assumida por uma espécie química ao buscar sua estabilidade eletrônica, considerando que é uma transferência efetiva real de elétrons, né? Então, a oxidação é o processo, né, no qual a espécie química perde elétrons. Então, ela perde para alguém, então significa que eu estou aumentando o número de oxidação. Já a espécie que recebe esse elétron, eu digo que essa espécie foi reduzida, é uma espécie, então, sofreu um processo de redução, e, claro, ele diminui o número de oxidação, né? Então, o número de oxidação eu vou aumentar durante a oxidação, e ele reduz quando eu estou tratando de um processo de redução. Não, aqui só exemplificando, o elétron está saindo aqui dessa espécie vermelha, passando para essa espécie azul. Então, essa espécie é uma substância que se oxida, né, ela perde elétrons, e essa é uma substância que se reduz, ela, no caso, ganhou elétrons nesse processo de transferência. E note que esse processo de transferência de elétrons, eu sempre tenho que adequar a espécie que ganha com a espécie que perde. Eu não posso estar sobrando numa reação de redução, redox, eu não posso estar sobrando elétrons nem de um lado nem do outro. Se sobrar elétrons de um lado ou do outro, não se trata de uma reação redox, ou uma reação de oxirredução. Se trata de uma que a gente vai ver de uma semi-reação, né? Então, quando toda reação redox, ela é composta de semi-reações. A semi-reação é quando a gente perde um elétron, a gente mantém o elétron na equação. Então, se eu escrevi uma espécie A dando uma espécie B, sobrou elétrons, isso é uma semi-reação. A espécie A mais elétron dando espécie B, ou seja, eu estou vendo esses elétrons na reação, é uma outra semi-reação. E as semi-reações podem ser semi-reações de oxidação, né? Ou seja, eu começo com a espécie A, que vai perder elétrons, então vou gerar alguma coisa. Cadê o... Aqui. Então, numa reação típica de oxidação, eu tenho alguma coisa A que vai perder elétrons, ou seja, vai ficar A mais um elétron, por exemplo. Pode ser também um ânion. No caso, se ele perder um elétron, ele vira A e perder um elétron, né? E o número de elétrons vai depender da situação. Eu posso também ter isso, né? A sendo oxidado por 2 elétrons, significa que ele perdeu 2 elétrons. Mas note que na semi-reação, também o número de cargas aqui, nesse caso, tem que ser igual ao número das cargas desse lado, né? Que A2 mais elétron dá 0 desse lado, 0 aqui. E nessa última aqui, veja que eu tenho uma carga negativa aqui do ânion, aqui é 0, e aqui eu tenho uma carga negativa do elétron. Então, estou balanceando também a carga. Então, todas as semi-reações, elas são balanceadas de maneira semelhante ao que a gente viu para o balanceamento de
das equações, só que eu lembro que na semi-reação o elétron aparece. Numa reação de redução, uma semi-reação de redução, eu tenho algo do tipo A mais elétron dando A menos, por exemplo. Né? Então, esse elétron aparecendo aqui significa que se trata de uma semi-reação. E, claro, essa é uma semi-reação de redução. O elétron é um reagente, então ele está participando do processo, ele vai reduzir alguma coisa. Quando o elétron aparece aqui como produto, significa que eu estou perdendo elétron dos átomos, ou das moléculas, ou dos compostos, então eu tenho um processo de oxidação. Então, aqui é uma semi-reação de oxidação, elétron é produto, e uma semi-reação de redução, o elétron é reagente. Né? As duas semi-reações, elas devem ocorrer numa reação química, as duas semi-reações ocorrem de maneira simultânea. A reação de oxidação, ela ocorre ao mesmo tempo que a semi-reação de oxidação está ocorrendo. E claro, eu vou sempre tentar utilizar ou ajustar o número de espécies da semi-reação de redução e da semi-reação de oxidação em função do número de elétrons, porque a reação balanceada total, sem ser semi-reação, a reação, ela não pode ter elétrons sobrando. Se tiver elétrons, não é uma reação, é uma semi-reação. Então, para balancear uma semi-reação, então, num balanceamento de uma reação redox, é mais simples eu entender as semi-reações primeiro, então, eu balanceio as minhas semi-reações, e depois eu junto as duas semi-reações. Ou seja, eu vou ter que reconhecer quem é a espécie oxidante, quem é a espécie reduzida, quem é a espécie reduzida e oxidada, e ver esse par redutor oxidado para montar as minhas semi-reações. Então, a primeira coisa que eu faço, a gente vai fazer exemplo, mas vou passar aqui no passo a passo, a gente vai balancear a quantidade de elemento principal em ambos os termos da semi-reação. Então, eu vou estar sempre preparando qual é uma espécie que foi oxidada ou que foi reduzida. Então, essa espécie eu vou ter que controlar para que ela esteja balanceada. No segundo, eu vou representar o total de elétrons envolvido, colocando esse elétron no termo adequado, ou reagente ou produto, dependendo se eu estou tratando de uma reação uma semi-reação de oxidação ou de redução. Terceiro, eu vou equilibrar, né, a carga total, né, de cada termo da direita, o termo da esquerda da semi-reação, utilizando H+, ou OH- de acordo com o meio. Ou seja, se eu digo, olha, essa reação está ocorrendo em meio ácido, então eu tenho que balancear com H+, eu vou começar balanceando com H+. Se eu digo, olha, essa reação está ocorrendo em meio básico, eu vou balancear a carga com OH-. Depois, eu vou tentar balancear as quantidades de hidrogênio, né, colocando água no termo conveniente, de um lado ou do outro, né, se for preciso. E, por último, eu balanceio a quantidade de oxigênio. Né? Então, lembra que quando a gente estava vendo na aula passada balanceamento de equação para usar para a gente usar aquele sistema algébrico, a gente tinha uma característica, um requisito fundamental. Todos os reagentes e todos os produtos seriam conhecidos. A estequiometria não saberia, aí eu colocaria aqueles coeficientes A, B, C, D, mas eu saberia exatamente quais são os produtos que foram formados. Quando a gente está usando balanceamento redox, a vantagem é que a gente consegue fazer esses balanceamentos entendendo que água, H+, e OH-, às vezes eu não vou saber. Eu vou deduzir a partir exatamente do balanceamento natural da equação redox. Um exemplo, né, eu vou dar dois exemplos, né, um exemplo em meio ácido e outro exemplo em meio básico. Né, depois vocês vão muito disso no livro, então eu sugiro que façam exercício, né? Isso só se aprende com um exercício, não é difícil, é só treino mesmo. Então, daqui para frente, todo o nosso conteúdo, até o final do curso, até a última prova, não tem muito segredo, mas é muito exercício, né? Então, tem que fazer muito exercício para poder pegar o hábito e já pegar o raciocínio e fazer rápido o tipo de análise. Então, aqui é a mesma coisa. A primeira coisa que eu faço é o quê? É reconhecer quais são os estados de oxidação das espécies, né, principais e verificar quem é que está sendo oxidado, quem está sendo reduzido, para montar a semi-reação de oxidação
e a semi-reação de redução. Veja, aqui a gente tem o quê? Eu tenho uma situação onde eu parto de ferro 2 e chego em ferro 3. Né? Então, esse é uma semi-reação, eu tenho partindo de ferro 2, chegando em ferro 3. Ou seja, ferro 2 para ferro 3, o ferro passou de 2 para 3, está aumentando o número de... Vou aumentar, pera. Está aumentando o número de... Deixa eu tirar essa... Eu escrevi bem por cima do... E aí está atrapalhando. O que eu fiz, hein? Pronto, talvez agora melhore. Então, veja, a gente tem uma situação onde o ferro está aumentando o número de oxidação, né? Ele passou de 2 para 3, e aqui no caso do cromo, vamos calcular, né? Então, isso aí era, eu tinha pedido para vocês revisarem, vou colocar aqui do lado, depois eu apago, veja, Cr2O7 2 menos, a questão é, qual é o estado de oxidação do cromo nessa espécie? No cromo, nessa última aqui, é 3 mais, porque tá escrito já, né? Então, mas nessa daqui seria quanto? Então, a gente vê o quê? Para fazer esse tipo de situação, a gente coloca X é o do cromo que eu não sei, né? O estado de oxidação do oxigênio em óxidos dessa natureza é menos 2. Então, eu vou fazer uma equação do primeiro grau, do tipo 2x, 2 cromos, então 2x, mais 7 vezes menos 2, menos 14, igual à carga total da minha espécie, no caso, menos 2. Então, daqui eu tenho 2x igual a 14 para separar positivo, então vai dar mais 12, x igual a mais 6. Então, aqui eu tenho cromo 6 mais, passando para cromo 3 mais. Ou seja, o cromo está reduzindo e o ferro está oxidando. Deixa eu apagar agora isso aqui. Então, olha só, na semi-reação de redução, a semi-reação de redução é o quê? É o do. Quem está reduzindo é o cromo que está indo de 6 para 3, né? Então, eu começo entendendo que eu tenho esse sistema Cr2O7 2 menos, indo de. Pode repetir. Eita, Mayara, repetir o número de oxidação do. Terminação do número de oxidação, é isso? Tá. Olha só. Para os sistemas que são com um átomo só, o número de oxidação é exatamente a carga. Cromo é 3 mais, ferro aqui é 3 mais, ferro 2 aqui é 2 mais. Nesse sistema aqui, ele é um pouco mais complexo, eu tenho que determinar este estado de oxidação, eu tenho cromo 2O7, carga total disso 2 menos. Então, qual que é a regra básica? Igual quando a gente tinha carga formal, a soma de todas as cargas formais de todos os átomos é igual à carga da espécie. No estado de oxidação é a mesma coisa. Então, a soma de todos os estados de oxidação de todos os átomos do meu sistema são igual à carga do composto. Oxigênio, ele geralmente tem número de oxidação menos 2, porque, em geral, ele preenche o octeto dele ganhando 2 elétrons. Elétrons, ele ficaria, então, com carga menos 2. Lembra que número de oxidação formalmente uma transferência completa, ao contrário de carga formal. Né? Então, aqui o oxigênio teria carga menos 2, então o número de oxidação dele seria menos 2. O do cromo, eu não sei, então vou colocar igual a x. Então, eu tenho 2 átomos de cromo, então 2x, a carga formal associada ao cromo, mais 7 vezes a carga, o número de oxidação do oxigênio, menos 2. Igual a quê? Igual à carga total do meu composto, que aqui no caso é menos 2. Então, eu tenho que 2x menos 14 igual a menos 2. Daqui a gente tira que x, resolvendo a equação, é mais 6. Então, o estado de oxidação, né, de um cromo no dicromato é mais 6. Tá ok? Então, essa é a primeira coisa que eu reconheço. Reconheço que Cr2O7, o cromo está passando
Né? Aqui o cromo está passando de mais 6 para mais 3. Veja que daqui para cá equivale a 2 elétrons. Ups, a 3 elétrons, não é isso? Entretanto, veja, a nossa primeira regra é eu vou balancear o número de átomos que eu tenho da minha espécie que está reagindo. Seria o quê? Então, eu tenho 2 cromos desse lado, então eu vou ter que colocar 2 cromos aqui. Então, aqui entrou o número 2. A próxima etapa agora é balancear a carga, né? Que eu faço como? Com os elétrons. Veja que desse lado aqui da equação, eu tenho a carga 2 menos. Do lado de cada equação, eu tenho a carga 2 vezes 3, eu tenho 6 mais. Então, de 2 menos para 6 mais, eu vou ter que aumentar, desculpa, na carga não, os elétrons do cromo. Né? Então, eu tenho que balancear primeiro os elétrons, eu estou passando de cromo 6 para cromo 3. Então, são 3 elétrons. Só que 2 cromos por reação, não é isso? Então, no total de elétrons, 6 elétrons. Vou colocar, então, os meus 6 elétrons. Onde que ele entra? Exatamente desse lado, porque são os cromo 6 mais 6 elétrons para dar os 2 cromos 6 com 6 elétrons para dar 2 cromos 3 aqui do outro lado. Tá ok? Então, balanceei os elétrons. Agora vem balancear o quê? As cargas. Né? Então, eu vou balancear a carga. Veja que nessa equação, aqui, eu tenho 2, desse lado, eu tenho 2 menos, com mais 6 elétrons, eu tenho 8 menos desse lado. Aqui eu tenho 2 vezes 3, 6. Aqui eu tenho mais 6. Então, está desbalanceada a carga total. Veja que esse lado aqui está com carga menos 8, esse carga aqui está com carga mais 6. Foi dito que eu queria que fizesse o balanceamento em meio ácido. Por quê? Porque provavelmente é a condição experimental que se está trabalhando. Poderia ser meio básico? Poderia, seria outro balanceamento, mas seria outro resultado da equação. Mas foi pedido meio ácido. Então, no meio ácido, eu vou balancear a carga com H+. Então, vamos lá. Eu vou ter que colocar H+ em algum canto para balancear esses dois lados em cargas. Veja, esse lado aqui já tem 6, carga 6+. Se eu colocar próton aí, vai ficando 6, 7, 8, 9, e não vai nunca chegar em -8. Eu vou ter que colocar H+ aonde? Nesse lado de cá, onde eu tinha mais 8, eu vou ter que colocar algum número de carga aqui que gere e que fique mais 6. Então, eu tenho que isso aqui, em carga, ser igual a esse lado. Então, eu vou ter que colocar mais 14 H+ desse lado, H+. Menos 8 cargas negativas dá exatamente 6+. Então, esse lado aqui todo agora está com carga 6+, e esse lado daqui está com carga 6+. Então, colocando 14 prótons do lado, eu estou balanceando as cargas. Veja, eu já tinha balanceado as massas, agora depois balancei os elétrons, e agora estou balanceando as cargas. Com isso, a gente tem uma situação onde eu posso, então, agora balancear, está faltando balancear quem? Oxigênios. Então, eu vou completar com água. Por quê? Veja que aqui, nesse lá, tinha 7 oxigênios no. Eu tenho 7 oxigênios aqui, no dicromato. E não tem oxigênio nenhum aqui desse lado. Então, tem que balancear aqui. Então, veja, eu tenho 7 oxigênios, eu preciso de 7 águas. Então, vou colocar 7 águas. O que eu vou fazer também? Conferir H+, porque H+ também não tem aqui. E aqui eu tenho 14H, 14 hidrogênios, 2 vezes 7, 14. Então, veja que essa semi-reação está balanceada. Todos os átomos estão com o mesmo número de átomos, então, de um lado, tanto do outro, está ok. E a carga total também está balanceada. Aqui eu tenho -2 com -6, -8, com mais 14, carga total, mais 6. Aqui eu tenho 2 vezes 3, 6, 6 mais, com 0, 6 mais. Então, 6 mais e 6 mais. Acabei esse pedaço. Então, essa semi-reação de redução
está balanceada. Vamos agora para a reação de oxidação, né? Então, a reação de oxidação é ferro 2 indo a ferro 3. Veja, a primeira coisa é escrever a equação, né? Ferro 2 indo a ferro 3. Os átomos já estão balanceados, um ferro 2 gerando um ferro 3, beleza. Então, agora eu tenho que balancear quem? O número de elétrons envolvidos no processo. Eu parti de um ferro 2 e cheguei no ferro 3, ou seja, eu perdi um elétron aí nessa jogada. Ou seja, um elétron vai aparecer aonde? Lá do outro lado. Então, ferro 2 dando ferro 3 mais um elétron. Veja que é a semi-reação de oxidação. A carga também está balanceada, a carga total. Veja que tem carga 2 mais desse lado, 3 com mais um elétron negativo, então dá mais 2 aqui. Então, também está balanceada. Então, com isso, eu balanceei essa equação. Como essa minha semi-reação desse lado envolvia 6 elétrons, multipliquei todo mundo aqui do ferro 2 mais ferro 3 dando um elétron, essa equação já tinha acabado, veja, eu multipliquei por 6. Por quê? Porque quando eu somar a semi-reação de redução com a semi-reação de oxidação, o número total de elétrons tem que desaparecer. Né? E é exatamente isso que vai acontecer. Somei essa equação daqui com essa equação daqui. Coloquei todos os termos dessa soma. Veja, de cromato está aqui, esses 6 elétrons estão aqui, 14 está aqui. Aí peguei 6 ferros daqui. Acabei os reagentes. Produtos, 2 cromos, 7 águas. Aí, ó, 6 ferro 3 e 6 elétrons. Então, coloquei todo mundo aqui. O que que eu observo? Que aqui, olha, eu tenho 6 elétrons e aqui eu tenho 6 elétrons. Ele não passa dessa reação. Tem mais alguma coisa que possa simplificar? Não. Né? Veja, ferro, água, cromo, nada mais se repete. Então, eu considero o quê? Que essa reação está balanceada, tirando apenas os elétrons do meu sistema. Então, eu estou com a equação agora, uma reação redox balanceada em meio ácido. Então, dicromato reage com 14 prótons, mais 6 ferros 2, mais, dando cromo 2, água e 3 ferros mais. Tá ok? Esse foi um exemplo. Vou passar para um segundo exemplo, que pode ser que facilite. E alguém pega alguma coisa que está faltando. Então, vamos lá. Aqui agora é o quê? É uma reação, a semi-reação redox, que eu quero que seja balanceada em meio básico. Está, né? Pedindo que seja em meio básico. Veja, aqui é o quê? Iodeto, I menos, mais permanganato, né? MnO4 menos, dando iodo, mais óxido de manganês. Algumas práticas de laboratório, às vezes a gente faz isso na química geral, né? Algumas vezes. Eu passo do iodeto, que é um sal incolor, um permanganato, que é um roxo bem forte, gera o iodo, né, que é um sólido que sublima, então é uma reação bem bonita, você vai vendo o vapor roxo passando de um lado para o outro, e óxido de manganês, que é um pó verde muito escuro, quase preto, né, que fica em solução. Mas vamos lá, ele está pedindo para fazer essa semi-reação em meio básico. Primeira coisa é calcular o número de oxidação de todas as espécies importantes nesse meu sistema. Então, vamos lá, colocar aqui do lado. E menos, veja, é elemento no seu estado fundamental, só ele, carga menos 1, então significa que o estado de oxidação do iodo aqui é menos 1. MnO4 menos. Vamos lá, oxigênio, a gente sabe que o estado de oxidação, em geral, é menos 2, ele vai ser menos 1 quando for em peróxidos, né, O, ligação O, e vai ser 0 quando for O2 gasoso, né? Então, oxigênio em compostos dessa natureza, estado de oxidação menos 2, estado de oxidação do manganês eu não sei, e a carga total do sistema, menos 1. Então, eu tenho o quê? Que x mais 4 vezes a carga menos 2, então 4 vezes menos 2 do oxigênio tem que ser igual à carga total do composto, que é menos 1. Então, daqui, 4x, não, aqui é 4, né? 4 oxigênios. 4, o x é vezes. Nem eu estou entendendo minha letra mais. 4 vezes, né? Menos 2. Então, 4 vezes menos 2 é menos 8, passa para lá como mais 8 com menos 1
mais 7, X igual a mais 7. Então, estado de oxidação do manganês aqui, mais 7. Veja, iodo elementar, carga total 0, 2x igual a 0, x igual a 0. Então, o estado de oxidação do iodo aqui é igual a 0. Mn2 é um sólido neutro, X eu não sei quanto é, oxigênio, NOx menos 2, então eu tenho X, 2 vezes 2, 4. Então, menos 4 é igual a carga total, que é 0, igual a mais 4. Estado de oxidação do manganês, mais 4, mais 4. Então, veja, iodo passou de menos 1 para 0. Então, ele aumentou o número de oxidação. Então, ele foi oxidado. E o manganês passou de mais 7 para mais 4. Ele diminuiu o número de oxidação, então ele foi reduzido. Então, a semi-reação de oxidação vai ser iodeto dando iodo, e a semi-reação de redução vai ser o permanganato dando dióxido de manganês. Tá ok por enquanto? Só o cálculo de número de oxidação. Certo, vou apagar aqui para poder continuar. Então, a partir daqui, o que eu faço? Observa a semi-reação de redução. A semi-reação de redução a gente viu que é do permanganato dando MnO2. Né? Então, o permanganato dando MnO2, veja, manganês está balanceado, que é a espécie que está sendo oxidada e reduzida. Beleza, é o que eu tenho que balancear, é essa espécie que é a espécie que vai dar o átomo que vai dar a contagem de elétrons. A partir daí, eu vou agora balancear exatamente esse número de elétrons. Eu parti de mais 7 para. Então, eu estou com manganês aqui é mais 7, e ele passou aqui para mais 4. Então, ele perdeu 3 elétrons. Então, desculpa, ele teve que ganhar 3 elétrons para passar de 7 para mais 4. Então, eu somo mais 3 elétrons como reagente. Então, veja, aqui nesse caso, ele está com número de elétrons foi balanceado, né, do meu sistema, mas o número de cargas não está. Perceba que eu tenho menos 1 com mais 3, menos 4 desse lado e 0 aqui desse lado. Ele está dizendo que é para colocar em meio básico, então eu vou adicionar OH-. Então, veja, OH-, eu estou adicionando cargas negativas. Então, eu tenho 4 cargas desse lado e 0 aqui. Então, eu vou precisar adicionar 4 cargas negativas desse lado. Então, eu vou ter o quê? Adição de 4 OHs menos. A partir de agora, eu vou observar o quê? Será que os hidrogênios e oxigênios estão balanceados? Então, eu vou agora adicionar água, se for preciso. Vai ser preciso, né? Porque veja que H está aparecendo aqui desse lado e não tem nenhum hidrogênio desse outro. Então, se eu tenho 4 OH- aqui, então eu tenho 4 hidrogênios aqui, para eu colocar água, eu tenho que colocar 2 águas aqui desse lado. Então, vão aparecer 2 águas na minha equação. Com isso, agora a gente vê que o sistema está balanceado em oxigênios para conferir. Então, vamos lá. 4 oxigênios do permanganato, mais 2 oxigênios da água, 6. Quando eu vou para o outro lado, eu tenho 2 oxigênios do dióxido de manganês e 4 do OH-, 6. Então, está tudo balanceado. Número de cargas, desse lado de cá, 1 mais 1 menos 3, menos 1 menos 3, menos 4. Beleza. E aqui, menos 4 OH-. Fechou. Então, essa semi-reação de redução está balanceada. Vou agora para a semi-reação de oxidação, né? Que era iodo menos, dando iodo. Veja, aqui a espécie que é importante não está balanceada em número de átomos. Veja que eu tenho um iodo gerando 2 iodos aqui desse lado. Então, eu tenho que começar balanceando isso. Então, 2 iodetos dando 2, 1 e 2. Veja que agora eu vou balancear o número de átomos, vou balancear o quê? O número de elétrons. Iodo passou de menos 1 para 0. Só que são 2 que estão com menos 1, passando para 0. Então, no total, vão ser 2 elétrons. Então, vão aparecer 2 elétrons aqui no meu sistema. Veja que agora eu tenho balanço de carga. Vamos ver se tá legal. 2 cargas menos 1 aqui, menos 2, e aqui 2 elétrons, menos 2. Então, também fechou
Então, fechou o número de átomos, fechou o número de cargas. Não vou precisar colocar o H+, nem o H-, porque ele já está balanceado em número de cargas. Agora, a próxima etapa vai ser o quê? Multiplicar as duas reações por algum número que eu consiga zerar para que tenha o mesmo número de elétrons desse lado, o mesmo número de elétrons desse lado. Veja, se aqui eu tinha 3 elétrons e aqui eu tinha 2 elétrons, eu posso multiplicar invertido. Eu vou multiplicar essa daqui, todo mundo, por 2, e vou multiplicar essa daqui, todo mundo, por 3, que no final, então, vou gerar uma situação com 6 elétrons aqui e 6 elétrons aqui. Né? Então, com isso, eu vou agora somar essas duas equações, elas já estão balanceadas, eu só multipliquei, né, de cima para baixo, daqui para cá, multiplicou por 3, e daqui para cá, multiplicou por 2, que era exatamente o número de elétrons daqui e o número de elétrons daqui. Né? Veja que cruzou para cá e esse aqui cruzou para cá, para eu poder ter um balanceamento de elétrons no total. Porque se 6 elétrons estão envolvidos de um lado, eu não posso ter 3 e 2. Então, eu preciso de 3 dessas, de 2 reações desse tipo e 3 reações desse tipo, para que o número total de elétrons transferidos seja igual. Né? Então, a partir daqui, eu vou, então, colocar essa M-reação e vejo que aqui eu tenho o quê? 6 elétrons, corto com 6 elétrons, e nenhum dos outros está mais repetido. Então, acaba que a reação agora está balanceada. 2 permanganatos, mais 4 águas, mais 6 e menos, dando dióxido de manganês, mais OH, mais iodo. Veja que esse está em meio básico, ele vai gerar base no sistema. Né? Então, ele está gerando base nesse sistema, então é uma reação do meio que está em meio, a base vai ser gerada. Vai estar em meio básico no final. Tá ok? Tá tranquilo? É, ela é por etapas, Mayara. É passo a passo, né? Então, isso aqui é o dia a dia, o feijão com arroz. Para você aprender e tentar mesmo, vai ter que realmente fazer exercício. Né? Eu vou colocar algumas listas, e claro, nos livros tem, desde lá do ensino médio, tem muitos exercícios dessa natureza, né? Porque esse é assunto lá do Enem, né? E fazendo exercício com calma, no livro também tem exemplos resolvidos. Então, vai tentando fazer, às vezes eu aconselho a ir tentando ver os que estão resolvidos sem ver, vai fazendo, você tenta fazer sozinho, vai cobrindo, mas assim, faz a primeira etapa, cobre faz a segunda, cobre faz a terceira, cobre de novo, e aí vai mostrando e você vai acompanhando do lado no caderno, porque fica mais simples. A teoria o que ensinar além, porque é igual se eu estivesse ensinando vocês a andar de bicicleta. Né? Então, em teoria, andar de bicicleta é muito simples. Levanta a bicicleta, senta no pedal, senta no pedal, senta no banquinho e anda, né? Agora, se não treinar e não andar, não consegue. Os termos, os passo a passo são simples, né? Beleza, mas tenta lá. Qualquer coisa a gente vai tirando dúvida. Como a prova está longe, dá tempo de tirar dúvida bastante sobre essa parte. Agora, a gente vai precisar estar craque em balanceamento, porque note que isso é uma escadinha. A próxima parte, que é de cálculo químico, a gente vai precisar das equações balanceadas para começar a pensar em quem é a reagente limitante, quanto é que eu coloco de excesso, qual é o rendimento de uma reação. Né? Então, essas são partes importantes do, 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 do conteúdo. E traz a gente para essa nossa segunda parte, né? Então, a gente já viu essa parte, então, de reações, o que era o básico, agora a gente vai para a parte de cálculos químicos, né? Que é exatamente onde a gente começa a pôr em prática muitos desses conceitos e no dia a dia mesmo. Como é que eu vou para um laboratório? O que eu começo a fazer para me mexer no laboratório? Vocês vão ter que começar fazendo as coisas mais simples, que é preparar uma solução. Né? Assim, olha, para eu reagir uma coisa com a outra, eu tenho que colocar alguma coisa para reagir, eu tenho que pesar, eu tenho que saber quanto que eu coloco, né? Eu tenho que saber as diluições, as concentrações. Então, são nessas etapas que a gente vai começar a ver agora. Né? Então, na parte de cálculo químico, a gente vai começar com algo bem simples, né, que é massa molar. A gente está começando com pedaços das moléculas mesmo, né? Depois cálculo composição percentual. Aí a gente vai fazer cálculos com fórmulas empíricas e fórmulas moleculares, né, para determinação dessas fórmulas. Depois cálculo estequiométrico, né, para determinar reagentes limitantes e reagentes que estão em excesso, quanto que é excesso.
E, por fim, rendimento e grau de pureza. Né? Trabalho com soluções é outro conteúdo. Né? Então, nesse conteúdo de agora, a gente vai começar vendo essas partes para começar a entender. A tendência é piorar. Não, é não. A parte pior, acredita, eu não tenho por que enganar ninguém, não. A parte pior do curso já passou. Né? Assim, a parte mais difícil de verdade é a parte conceitual, né? De ligações, porque é muita coisa, são teorias às vezes muito complicadas que precisam ser de alguma forma simplificadas, né, para que você consiga andar. Por exemplo, eu sei andar num carro sabendo, mas eu não sei calcular nenhum ciclo Carnot do meu motor. Né? Eu também não sei calcular a termodinâmica de nada daquilo que está lá funcionando, mas eu sei que ele funciona, que tem um motor, que tem uma bateria, que está ligado. Mas é claro que se eu fosse olhar a teoria todinha de dentro de um carro, eu endoidava. Né? Então, aqui é mais ou menos a mesma coisa. Né? Então, aquela parte teórica de ligação, ela tem muitas simplificações para que você consiga entender o grosso e não se perder completamente, mas sem aprofundar. Né? Aí, agora, daqui para frente, são conceitos simples. Agora, são conceitos simples que, se não treinar, igual, eu estou dizendo, é igual andar de bicicleta. Qualquer um consegue aprender. Mas se ficar só na teoria e vendo no YouTube como é que anda de bicicleta, você esborracha todinho, né? A teoria de boa. Ah, mas então agora daqui para frente você vai achar fácil. Vai, vamos ter fé que vai melhorar. Então, olha só, a gente vai começar do zero, dessa parte de cálculo, né? Então, olha, a massa de um átomo simples, né, é muito pequena para ser medida em uma balança. Então, já come aí, eu não consigo pesar. Então, a massa para a química é muito importante. Então, a gente sempre está medindo massas e volumes, e às vezes para ter quantidade, para saber as quantidades de matéria. Veja, a massa de um átomo de hidrogênio é 1,6 vezes 10 a menos 24 gramas. É esse monte de zero aí. Não existe balança para pesar isso. Você não tem como pesar um átomo, você não tem como medir essa quantidade de maneira razoável, nem não razoável, né? Então a gente precisa de unidade de contagem, né, que possa expressar um grande número de átomos de uma maneira com números simples, né, que não envolvam condições muito difíceis de a gente trabalhar. Então a gente escolheu uma unidade, né, para contagem do número de átomos, que é o que você já conhece, que é o mol. Né? Então o mol é uma maneira que a gente da química encontrou para tratar com um número grande de átomos, sem ter que estar sempre se referindo a eu tenho esse número X grande aqui de átomos. Né? Então, esse mol, esse número grande de átomos, foi definido como 6,022 vezes 10 a 23 objetos. Por que eu estou colocando aqui objetos? Porque a gente vai ver, né, que esse número é o número de Avogadro, né, então 6,022 vezes 10 a 23 define para mim o que eu considero como mol, mas é de qualquer substância. Né? Então, qualquer substância que contém, né, 6,022 vezes 10 a 23 partículas, eu digo que isso contém um mol. Então, um conjunto de partículas com esse número de unidades, de partes, seria equivalente a um mol. Por exemplo, numa espécie de hidrogênio, H. Se eu tiver um mol de H, eu estou dizendo que em tese eu tenho 6,022 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio. Né? Se eu tivesse benzeno, né? Benzeno agora já é uma molécula. Então, se eu tivesse um mol de benzeno, eu estou dizendo que eu tenho 6,022 vezes 10 a 23 moléculas de benzeno. Né? Então, um mol de átomos é igual a 6,022 vezes 10 a 23 átomos. Né? Um mol de moléculas é 6,022 vezes 10 a 23 moléculas. Um mol de íons, a mesma coisa, 6,022 vezes 10 a 23 íons. Um mol de batata, 6,022 vezes 23 batatas. Então, um mol de carro, né? Então, 6,022 vezes 10 a 23 carros. Né? Então, é qualquer conjunto. Né? Então, qualquer conjunto de 6,022 vezes 10 a 23 eu tenho equivalente a um mol. Claro, eu posso ter frações de mol. Né? Então, se eu tiver um décimo, né, 0,1 mol, eu tenho, então, 6,022 vezes 10 a 22, porque eu tenho 10 a menos, 0,1.
Se for 0,01, então, esse número de íons, moléculas ou átomos, 10 a menos 2 disso, então dá 10 a 21. Então, são frações, eu posso trabalhar com mols inteiros e frações de mol, mas são sempre números muito grandes. Então, quando a gente entende que a massa molar de um elemento, ela é a massa atômica em gramas, né? E a gente, por definição, entende que ela contém 6,022 vezes a 23 átomos, né, que é o número de Avogadro desse elemento. Então, hidrogênio, a massa atômica dele, 1,008 U e 0,8 U, que são unidades de massa atômica. Veja, essas unidades de massa atômica para um átomo. Só que, na prática, se eu tiver a massa molar dele, eu digo que eu transformo essa unidade de massa atômica em gramas, então eu sei que 1,008 gramas do átomo hidrogênio equivale a 6,0022 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio. Magnésio é a mesma coisa. Se eu juntar 6,0022 vezes 10 a 23 átomos de magnésio, eu tenho 1 mol de magnésio que vai pesar na minha balança 22,31 gramas. Veja que agora já são unidades e valores que eu consigo medir. Né? Então, eu consigo, no laboratório, pesar com certa facilidade sistemas com uma casa decimal, duas casas decimais, até quatro casas. É comum a gente encontrar balanças, né? Balanças analíticas, né? De duas casas semi-analítica, três casas semi-analítica e quatro casas analítica. Então, a gente, na maioria dos laboratórios de pesquisa, tem sistemas com até quatro casas. Claro, se você está numa indústria, você vai estar trabalhando com toneladas, né? Toneladas de cana que vão gerar toneladas de álcool e por aí vai. Você não vai estar trabalhando mais com mol, mas aquilo representa, e mesmo em toneladas, representa estequiometricamente algum tipo de reação estequiométrica que está acontecendo no seu processo. Então, veja, isso é bem simples, né? Mas vamos lá. Primeiro problema. Né? Então, quantos moles de ferro tem 25 gramas desse metal? Então, eu quero saber, olha, eu tenho 25 gramas, que pesei 25 gramas de ferro, eu quero saber quantos mols eu teria, né, nessa. Será que é um mol inteiro? Será que é um? É meio? É dois? São dois? São três? Né? Então, a primeira coisa é eu saber a massa atômica do ferro. Né? Eu vou lá na tabela periódica, eu observo que a massa atômica do ferro é 55,85 unidades de massa atômica. Né? Então, eu sei que por a minha sequência de conversão vai ser o quê? Eu vou ter que transformar gramas em mols de ferro, porque isso é que foi dado. Né? Existem 25 gramas e eu quero saber o número de mols. Então, essa é a conta que eu vou ter que fazer. Né? Então, para preparar o cálculo, a gente vai usar um fator de conversão entre mol e grama. Você pode fazer, provavelmente você aprendeu a fazer isso como regra de 3 lá no ensino médio. Não tem problema, você pode continuar usando. Se você souber usar e for expert em usar a regra de 3, não tenho nada contra. O que eu vou colocar aqui são outras maneiras de você fazer sem precisar usar a regra de 3, usando análise dimensional. Então, se eu estivesse fazendo essa análise, eu observo que alguma coisa, gramas de ferro, eu vou ter a relação, né, de conversão é de 1 mol de ferro. Eu sei que 1 mol de ferro é igual a 55,85 gramas de ferro. Né? Então, gramas de ferro, eu posso cortar com gramas de ferro, contanto que eu tenha o número aqui de gramas de ferro. Né? Então, no caso, vão ser o quê? 25 gramas de ferro. Se eu multiplicar por 1 mol de ferro e dividir por 55,85 gramas de ferro, que eu sei que é 1 mol, então estou multiplicando e dividindo pela mesma coisa, só que estão com unidades diferentes, a gente chega, então, que eu tenho 0,448 mols de ferro. Então, essa seria a resposta dessa questão. Claro, você podia fazer como regra de 3. 55 gramas de ferro tá para 1 mol, 25 gramas tá para X. E aí você fazia, então, a sua regra de 3. Então, se você faz a conta e ela dá certo com você, tá ótimo para mim. Agora, tem que dar certo. Sempre. Então, aqui veja que, usando análise dimensional, você está sempre checando que, nesse caso,
gramas de ferro, tem que cortar com gramas de ferro. E a sua resposta final sobrou exatamente mol de ferro, que é o que você estava procurando. Um outro exemplo, também bastante simples, é quantos átomos de ferro existem em 25 gramas desse metal. Veja lá, eu tinha 25 gramas de ferro, eu quis calcular quantos mols aquilo equivale a mols, e agora eu estou querendo saber quantos átomos, se eu tivesse que utilizar. De novo, a massa atômica do ferro é 55,85. A gente vê que a sequência de conversão aqui, então, é gramas de ferro para átomos de ferro, né? Então, eu vou preparar o cálculo usando as conversões para eu sair de átomo e até chegar em grama. Uma coisa que eu posso imaginar é exatamente essa. Eu tenho gramas de ferro aqui e eu vou ter que desaparecer com gramas de ferro e em cima vai ter que aparecer átomos de ferro. A correlação entre átomos de ferro e gramas de ferro, que eu sei, é 1 mol de ferro, que são 6,022 vezes 1023 átomos de ferro, é igual a 55,85 gramas de ferro. Com isso, quando a gente substitui 25 gramas de ferro, a gente chega então na conta, fazendo a conta, que dá 2,7 vezes 10 a 23 átomos de ferro. Claro, gramas de ferro cortou com gramas de ferro, e eu sobrei com a unidade átomos de ferro. Então, fazendo essa conta na calculadora, dava exatamente essa resposta. Cortando gramas de ferro com gramas de ferro. Um outro, agora eu posso ter o quê? O número de mols, eu sei o número de mols e quero saber qual é a massa. Né? Porque isso pode acontecer quando eu estou no laboratório preparando uma reação química. Eu sei que eu tenho que reagir, sei lá, 0,365 mols de estânio. Aí a minha pergunta é, eu não consigo, não tenho uma balança para mol, eu tenho uma balança para gramas, e quilos e massa. Então eu vou ter que transformar esse número de mol em gramas para poder medir. Né? Então, aqui a gente sabe que a massa do estânio é 118,7. Né? Então, a sequência de conversão vai ser de mols de estânio para grama de estânio. Então, é mais ou menos o inverso do que a gente fez no primeiro problema com ferro. Para preparar o cálculo, a gente tem um fator de conversão de gramas em mol. Eu sei que o que converte mol de estânio em grama de estânio é uma relação que 1 mol de estânio é igual a 118,7 gramas, porque é isso que está dado em função da unidade de massa do estânio. Então, os mols de estânio vai interagir com uma massa molar de estânio, que dá 1 mol de estânio. Então, daqui a gente sabe o quê? 0,365 mols reage com a massa molar do estânio, 118,7 gramas, que está para 1 mol. Aqui a gente observa que eu vou então cortar 1 mol. Com mol vai sobrar o quê? Gramas de estânio. Então, a minha resposta vai ser dada em gramas de estânio. Cortando esses daqui. Um outro problema também simples é quantos átomos de oxigênio estão presentes, né, em 2 mols de moléculas de oxigênio. Então, aqui, veja que eu já vou precisar de 2 fatores de conversão, porque eu estou tentando transformar átomos em quantos átomos de oxigênio estão presentes em 2 mols de molécula de oxigênio. Então, a molécula de oxigênio é O2, então eu sei que para cada molécula de O2 eu tenho 2 átomos de oxigênio, e ele está me dizendo que eu tenho 2 mols do oxigênio molecular. Né? Então, eu sei que 6,022 vezes 10 a 23 moléculas de O2 equivale a 1 mol de oxigênio. E eu sei também que eu tenho 2 átomos de oxigênio por molécula de O2. Então, vou ter que organizar essas formas para eu sair do mol de oxigênio e chegar em átomo de oxigênio. Então, a sequência, eu posso usar mol, converter a moléculas, e de moléculas converter em átomos, que é exatamente isso que eu tenho. Tem um número de mols de oxigênio, O2, eu vou ter que calcular, então, o número de moléculas de O2, e depois, a partir do número de moléculas de O2, eu calculo o número de átomos de O2. Então, eu tenho 0,2 mols de O2. Meu primeiro fator de conversão, então, veja que aqui eu vou estar mol de O2 em cima, mol de O2 vai desaparecer. Veja, isso daqui é o dado que eu tenho do problema, que eu estou trazendo para cá.
Então, eu vou ter que multiplicar, eu quero que apareça moléculas de O2, então a relação entre mol e molécula é exatamente essa, 6,022 vezes 10 a 23 moléculas de O2 por mol. E claro que assim, na segunda etapa, eu tenho que mol de O2 aqui vai cortar, eu vou sobrar com moléculas, essas moléculas de O2, vou ter que cortar com moléculas de O2 para gerar átomos de oxigênio, que é a minha resposta. Então, a unidade que eu quero é isso. Então, vai ser exatamente a multiplicação desses fatores do jeito que estão colocados. Exatamente 2,41 vezes 10 a 24 átomos de O2. Veja, você pode fazer de novo etapa por etapa, regra de 3 na primeira etapa, regra de 3 na segunda etapa. A única questão é você realmente reconhecer essas formas de cálculo. O próximo conceito que a gente usa bastante, né, então, vamos saber qual molécula. Deixa eu parar aqui. Qual molécula? Reis, eu não tô conseguindo acompanhar pelo chat qual molécula. É esse aqui? Eu acho que é o número atômico, professor, que ela está falando. Eu não, Raíssa, você não tem como colocar no microfone para eu entender? Eu estou na dúvida o que é que você está com dúvida. Eu não estou conseguindo entender. Professor, Hum. voltando na questão. Pronto, essa molécula, esse 6,02222, tá? Menos 20, é elevado a 23 aí, o senhor tirou da onde? Essa não é a definição do número de Avogadro? Eu sei que um mol, né, por definição, um mol contém essa quantidade de moléculas, sempre. Um mol de carro, veja, um mol de casas, pode ser qualquer mol de casas. Tem quanto? 6,022 vezes a 23 Ô, professor, casas. Diga. aí no caso, 2 mols é esse valor aí, o dobro dele, não é isso? Isso. Então, se fosse metade, meio mol, seria 3,011 vezes 10 a 23. Né? É só um número muito grande. Imagina, se o mol fosse 10, você não teria tanto problema para entender. Né? Se um mol são 10 coisas. Então, meio mol, coisas. 2 mols, 20 coisas. O problema é que um mol é 6,022 vezes 10 a 23 coisas. Professor, Diga. esse 10 a 23 aí, ele nunca vai mudar, só muda o valor o primeiro valor, no caso, né? Não, Como, por exemplo, duas moléculas e tal, essas coisas. não, um mol é esse valor aqui. Veja, se eu lhe dissesse, olha, na minha reação, eu uso 1 vezes 10 a menos 6 mols. Se eu tenho 1 vezes 10 a menos 6 mol, veja, é esse 6,022 vezes 10 a 23 dividido por 10 a 6. Ou seja, o 10 a 23 agora não vai ser 10 a 23. Eu tô dividindo, eu tô com 10 a menos 6 a menos, então eu vou estar com 23 menos 6, que daria 17. Então, seria 6,022 vezes 10 a 17 mols de molécula. Veja que nesse exemplo aqui a gente já passou para 24. É uma conta, né? Então, você vai fazer a conta tanto com o número quanto o outro. Não tem atalho. E clareou essa parte? Mais ou menos, professor, mas pode prosseguir. É. Não, se tiver alguma coisa que seja simples, não adianta procurar atalhos. Né? Assim, não procurem atalhos assim, quando eu fizer isso vai multiplicar só aqui, eu vou tirar dali. Você vai entrar pelo cano. Né? Então, é entender o que tá se passando. Né? Então, quando a gente está trabalhando com massa molar dos compostos, né, a gente está tratando o quê? A gente vai determinar pela soma das massas molares de todos os átomos presentes na fórmula.
né? Então, a gente soma, né? Então, eu quero saber qual é a massa molecular, né, em gramas de qualquer substância. Contendo 1 mol da substância, significa que eu tenho 6,022 vezes 10 a 23 moléculas daquela substância, né? Então, por exemplo, água. Veja, aqui está um exemplo bem simples. A molécula de água, a massa molar, em termos de unidades de massa atômica, é 18 unidades de massa atômica, para uma única molécula de água. Só que em um copo de água, né, um recipiente com água, eu tenho mais do que uma molécula, não tenho só uma molécula. Então, se eu quisesse saber quanto seria 1 mol de água em gramas, eu quero pesar na balança a água e eu quero que colocar dentro desse meu copo o equivalente a 1 mol de água. Eu parto do pressuposto de que 1 mol de água tem 6,022 vezes 10 a 23 moléculas. Eu consigo pesar? Contar? Não, eu não consigo contar. Mas eu sei que 1 mol de água, eu vou transformar a unidade de massa atômica, a partir do número de Avogadro, em gramas de água. Então, 1 mol, uma molécula de água, pesa 6 unidades de massa atômica, só que 6,022 vezes 10 a 23 unidades de moléculas de água equivale a 1 mol e pesa quanto? 18. Então, você vai na tabela periódica, oxigênio, massa atômica, que está lá, 16. Hidrogênio, 1. Outro 1. Então, 1 mais 16 mais 1 dá 18. Então, isso aqui dá 18 unidades de massa atômica. Esse número de mols, 18 gramas. 1 mol de água, 18 gramas. Então, se eu tiver um copo, colocar nele o equivalente a 18 gramas, coloquei na balança, pesei 18 gramas, dentro desse copo tem 1 mol de água. Ah, fui na balança e coloquei 9 gramas. Tem quantos mols de água? Meio mol de água. Quantas moléculas de água tem em meio mol de água? Metade do número de Avogadro de águas. No caso, 3,011 vezes 10 a 23. Até agora tá ok? Então, se a gente for calcular a massa molar do perclorato de lítio, o que eu vou fazer? Eu vou colocar, eu estou querendo a massa molar, então eu sei que eu estou tratando sempre de 1 mol, então eu tenho 1 mol de átomo de lítio, 1 mol de átomo de cloro e 4 átomos mol de oxigênio, porque a fórmula molecular é 1 para 4. Então, um lítio, eu vou na tabela periódica, olho e transformo em aquele valor de unidade de massa atômica em gramas para 1 mol. Vou no cloro, a mesma coisa. Cloro, você vai na tabela periódica, o cloro tem massa atômica 35,45. Muito cuidado para vocês não pegarem Z. Eu já vi muita gente errando, às vezes, em prova, porque vai na tabela periódica, em vez de pegar massa molar, pega Z. Z é o número atômico, né? O número de prótons, que é aquele, e nêutrons, de prótons e elétrons no átomo neutro, né? Então, pega lá a massa molar e oxigênio, 4 oxigênios, 4 vezes 16, dá 64, né? Claro, e a massa molar, então, do perclorato de lítio, a soma total, 106,39 gramas. Então, se eu tiver numa balança pesando e pesar 106,39 gramas, eu pesei 1 mol de perclorato de lítio. Se eu for na balança e pesar 1,06, veja, eu estou com essa massa dividido por 100, então eu tenho 1 dividido por 100, 0,01 mols de lítio. Se eu pesar 1 kg e 63 gramas, eu estou pesando 10 vezes mais do que 106,39. Então, estou pesando 10 vezes mais do meu número de mols. Então, eu estou pesando 10 mols. Então, são essas relações de mol e massa que a gente precisa bastante daqui para frente na química. Um outro exemplo muito simples também de fazer é a massa molar do fosfato de amônio. Né? Então, veja, eu tenho a total de nitrogênios nesse sistema
aqui 3 vezes nitrogênio, eu tenho 3 nitrogênios. Você vai na tabela, observa que a massa molar de um nitrogênio, né, é 14,01. Então, 42. Quando eu vou para o oxigênio, desculpa, quando eu vou para o hidrogênio, né, 3 vezes 4, 12. Então, eu tenho 12 átomos de hidrogênio nessa molécula. Então, massa, contribuição do hidrogênio 12,12. Fósforo tem só um. Oxigênio são 4. Então, eu tenho, no total, a massa molar do fosfato de amônio é 149,12 gramas. De novo, agora, nessa substância, se eu pesar 149,12 gramas, eu estou pesando o equivalente a 1 mol. E se eu disser, olha, eu quero que você pese 0,1 mol, não existe uma balança de mol, mas aí você vai ter que saber, tá, 0,1 mol descomposto corresponde a quanto? 149 corresponde a 1 mol, meio 0,1 mol corresponde a quanto? É esse número dividido por 10, então eu estaria com 14,9 gramas de fosfato de amônio. Então vamos lá. Agora a gente já está passando para um sistema um pouquinho mais complicado, que não é mais de átomo, né? A gente fez os exemplos com átomos, agora a gente está fazendo os exemplos com as moléculas. Então está perguntando quantos mols de benzeno, né, estariam presentes em 390 gramas de benzeno. Então, é uma situação típica, né? Eu tenho uma massa de benzeno e eu quero saber isso aqui corresponde a quantos mols. Porque quando eu estiver reagindo com alguma outra coisa, às vezes eu quero saber quantos mols de benzeno eu tenho, quantos mols da outra coisa eu tenho, para até saber quem é reagente limitante, quem é excesso. Então, são contas simples, mas que eu sempre vou estar passando por elas o tempo todo. Então, ó, eu estou partindo de gramas e quero chegar em mol, então eu tenho que fazer alguma maneira de converter, de entender quanto é um mol de benzeno em gramas. Né? Porque a partir daí eu posso comparar esse 390 com a minha quantidade de mols de benzeno em gramas. Né? Então, a massa molar do benzeno é 78,12. Foi calculada como? Fui lá na tabela periódica, 6 vezes carbono, mais 6 vezes hidrogênio, dando, então, 78,12 gramas. Então, eu sei que 1 mol de benzeno é 79, 78. Se eu tenho um total 390, veja que eu tenho muito mais do que 1 mol. Quantos mols a mais eu tenho? Né? Esse tipo de conta, a gente até consegue fazer, não a conta matemática de cabeça, mas o raciocínio, que é o quê? Tecnicamente, eu teria que dividir isso daqui por isso daqui. Né? Imagina que eu tenho um pacote que é 1 mol de benzeno, tem esse tanto. Então, eu tenho essa quantidade de gramas, quantos desses eu tenho? Então, é isso que está sendo perguntado. Então, a conversão vai ser de gramas de benzeno para mols de benzeno. É isso que eu tenho que converter. Pode fazer via regra de 3? Pode, deixa eu mostrar. Mas eu não vou ficar fazendo por regra de 3, porque regra de 3 você sabe fazer, vocês já aprenderam lá no ensino médio. Só que muitas vezes dá zebra porque não coloca as unidades. Então, você podia dizer 1 mol, né, de benzeno equivale a 78,12 gramas de benzeno. Como eu tenho 390 gramas de benzeno, quantos mols? Né? Então, lá no ensino médio, era isso que você ia fazer. Aí você faz a regra de 3, que aí ia ter o quê? 78,12 x é igual a 390 gramas. E aqui você tem, então, que x é igual a 390 gramas dividido por 78,12. Isso vai dar um número aqui, que eu não sei qual é, vai aparecer. Veja, essa é uma possibilidade de resolver. Resolve essa questão assim? Resolve. Pode resolver? Pode, esteja à vontade. Eu vou mostrar sem fazer desse jeito, sem usar a regra de 3, usando análise dimensional, que foi um dos primeiros vídeos lá que eu passei para vocês, que é transformar gramas de benzeno em mol de benzeno. Com isso, eu usar qual fator de conversão? O meu fator de conversão, eu sei que 78,12 gramas
de benzeno equivale a 1 mol de benzeno. Então, dividir 78,12 gramas de benzeno por 1 mol de benzeno é 1. Isso, porque as unidades são diferentes, mas esse é igual, a parte de cima do numerador é igual ao denominador. Então, com isso eu tenho o quê? Que 390 gramas de benzeno, eu vou ter que colocar o meu fator de conversão ao contrário, né? Porque o quê? Eu quero que grama de benzeno que está em cima desapareça com grama de benzeno que está embaixo e sobre mol. Isso aqui vai ter que sobrar. Esse é o que eu tenho, que foi dado, está em gramas de benzeno. Vou ter que aparecer gramas de benzeno aqui para que corte isso com isso. E a minha resposta seja em mol, que é o que eu estou procurando. Equivale a 5 mols de benzeno. Então, 390 gramas de benzeno, se eu pegar 78,12 e multiplicar por 5, eu tenho exatamente aquilo. Então, equivale a ter 5 mols de benzeno. Tá ok? O próximo problema, né, seria quantos gramas de fosfato de amônio estão contidos em 2,52 mols de fosfato de amônio. Né? Então, eu poderia ter lhe dado, veja que agora aqui a gente está querendo quantos gramas que tem, né? Eu dei o número de mols, de alguma forma eu consegui saber o número de mols, e eu quero saber quanto é que isso dá. Às vezes, esse tipo de problema aparece exatamente no cálculo de rendimento. Por exemplo, eu calculo que pelas quantidades de reagentes iniciais que eu coloquei, eu teria que produzir, digamos, 2,5 mols de fosfato. Só que eu não tenho como pesar isso, mas eu fui lá no laboratório, observei, obtive uma massa. Eu tenho que calcular, eu peso em gramas, então eu quero saber quanto é que isso equivale em gramas, para eu saber se eu obtive tudo que eu estou esperando obter. Então, a massa molar do fosfato de amônio, a gente calculou, né, nos slides passados, 149,12, e aqui eu tenho o quê? A minha sequência de conversão vai ser, de alguma forma, mol de amônio, de sulfato de fosfato de amônio, em gramas, né, de fosfato de amônio. Qual o fator? Pode fazer regra 3? Pode, do mesmo jeito. Qual o fator de conversão? Conversão que eu sei, eu estou transformando mol em grama de amônio e de fosfato de amônio. Então, qual que é a conversão? Qual que é a relação entre eles? Eu sei que 149,12 gramas equivale a 1 mol. Por quê? Porque é a massa molar. A massa molar é a massa de 1 mol. Então, a massa de 1 mol disso é 149,12. Então, eu tenho essa relação. Próxima etapa é montar o meu sistema. 2,52 mol disso. Veja, mol está aparecendo no numerador. Então, aqui, eu vou ter que colocar alguma coisa onde mol aparece no denominador e grama apareça para que esse aqui corte com esse e eu sobre com isso como resposta. Veja que é exatamente o fator de conversão. Então, esse fator de conversão vai ter que aparecer aqui. Multiplica pelo fator de conversão, então é 149,12 vezes 2,52. 376 gramas. Então, 2,52 mols dessa substância tem 372 gramas dessa substância. Eu vou parar por aqui, que composição percentual é o que eu vou precisar um pouco mais de tempo. E é também o tempo de vocês refrescarem um pouco essa parte, para a gente, quando voltar na quinta-feira, quem estava com alguma dúvida, ou tentando lembrar lá do ensino médio, recapitula essa parte esses cálculos simples de relações entre mol, massa, de substâncias simples.